Olá pessoal, então agora vamos conhecer o transferidor do software Análise Solar. Tá? O transferidor nada mais é do que uma ferramenta de auxílio ao traçado de máscaras de sombra na carta solar. O que vem a ser isso propriamente dito? Lembrando que o Análise Solar é um software desenvolvido pelo Labi, tá? Que ele fornece de forma educacional para as universidades que desejam trabalhar. Bom, essa é a interface que a gente tem do programa onde a gente pode estar trabalhando e pode estar desenvolvendo com todo o processo. Inicialmente, o que nós temos aqui, o software ele já nos fornece algumas cidades, as cidades mais importantes do Brasil, as principais capitais e todos os desenvolvimentos. Quando a gente clica aqui, ele habilita automaticamente para a gente poder estar desenvolvendo e buscando todas as características desse software. Tá? No caso, nós estamos deixando em aberto, sem detalhe algum, para que a gente possa estar analisando. Então, aqui a gente pode agir de duas formas. Ou buscar a cidade já indicada por eles, ou pura e simplesmente a gente considerar nenhum aqui no lugar de cidade e inserir a latitude que a gente deseja para poder estar verificando, para poder estar gerando uma carta solar na qual a gente possa trabalhar, possa estar desenvolvendo. O próximo passo, que é objeto dessa aula, desse estudo que a gente vai estar fazendo, é esse chamado transferidor. O transferidor, quando a gente habilita ele, tá? Automaticamente ele gera o que? Esse transferidor em vermelho que a gente vê aqui. Normalmente todas as cartas solares que a gente trabalhou até agora, ela vem com a mancha solar na cidade e na latitude que a gente está trabalhando, mas não vem com essa mancha vermelha. Tá? Então essa mancha vermelha é a ferramenta que a gente vai começar a analisar para que a gente possa estar estudando e desenvolvendo essa questão. Bom, uma coisa que é muito importante que a gente venha a lembrar sempre nessa questão, tá? Da carta solar, que muitas vezes as pessoas falam: mas Fernando, está existindo uma diferença de graduação na parte central, tá? Nos ângulos centrais do diagrama solar. Então eu vou começar explicando isso para que a gente possa estar entendendo. Eu peguei aqui na latitude da cidade de São Paulo, apenas como exemplo, os dois diagramas solares, as duas cartas solares aqui, são referentes à cidade de São Paulo. Qual a variação que existe entre uma e outra? Aqui eu estou considerando que o ângulo de referência que a gente vai estar trabalhando é o externo. Estou analisando uma edificação pelo lado de fora, tá certo? E esse aqui eu estou utilizando o ângulo de referência interno. Eu estou analisando o Sol dentro do ambiente residencial, dentro do ambiente construído, tá certo? Então, quando a gente trabalha com o ângulo de referência externo, tá? A linha do horizonte está lá fora. Então, eu trabalho saindo da linha do horizonte com 0, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80 e 90, que é o nosso eixo central. Tá? Já quando eu vou trabalhar de forma interna, eu trabalho de maneira invertida. Tá? O centro do universo, aqui, o centro do meu diagrama solar é o 0, não mais lá na referência do norte. Então eu subo 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90 graus. Então quando vocês pegarem um diagrama solar que existe essa variação de diferença, o que eu quero que vocês entendam é que eu estou me referindo a interno ou externo, tá certo? Quando começa lá na linha do horizonte, quando começa lá no norte, externo. Quando começa no centro, interno. O que nós temos sempre que lembrar, quando analisamos a carta solar, e principalmente nessa questão do estudo atual, que é transferidor, é a orientação que a gente vai trabalhar. No caso, estamos trabalhando com orientação 0. O que isso quer dizer?
quer dizer que a fachada na qual estamos analisando, ela está voltada para o norte. Tá? Conforme a gente vai mudando a orientação, essa orientação ela refere-se ao quê? Refere-se ao azimute. Então, os ângulos de azimute que a gente vai mudando, ele é inserido aqui e o transferidor vai rotacionando conforme o ângulo orientado pelo azimute. Tá? Então, é muito importante a gente verificar o ângulo que nós temos e aonde vai estar sendo analisado. 0 remete-se ao norte. Nesse slide, nós temos o quê? As 4 fachadas sendo demonstradas com a utilização do transferidor. Tá? São as 4 fachadas tradicionais. Sempre que eu tenho o meu azimute zerado, azimute 0, tá? Eu recebo o sol da fachada norte. Face norte está sendo localizada. Então, por isso a gente vê a mancha solar, toda a parte do transferidor vermelho voltado apenas para a fachada norte. Quando ela está em 90 graus, tá? Isso quer dizer que a nossa fachada leste não recebe o sol da tarde, recebe apenas o sol da manhã. Tá? Da hora que o sol nasce, ela vem até a linha do meio-dia. E sucessivamente, quando está em 180 graus a fachada, eu não recebo o sol voltado para a fachada norte, apenas o sol da fachada sul. Tá? Então o sol ele vem da hora que ele nasce, ele vai praticamente até o meio-dia, e retorna no período da tarde. Então a gente tem ele em 2 momentos distintos sendo apresentado. E finalmente, quando a gente tem a fachada oeste, isso quer dizer que transferidor em 270 graus, pela manhã nós temos sombra nessa fachada, então só recebemos o sol da tarde, que é o sol que começa meio-dia e vai até a hora que o sol se pôr. Tá? Então a característica é essa. Isso é fácil da gente estar visualizando quando a gente tem o transferidor 0, 90, 180 e 270. Mas nem sempre ocorre isso. Vamos ver quando a gente tem essa variação de azimute nas nossas fachadas. Esse exemplo mostra a cobertura, o telhado de uma residência de 2 águas com 4 faces. Tá? Lembrando que uma residência pode ter muito mais do que 4 fases. Mas para os nossos estudos nós estamos considerando que essa casa é uma casa que possui 4 lados. Fachada 1, fachada 2, fachada 3, fachada 4. Tá? Então nós temos as 4 faces dela. Faces ou fachada para a gente vai ser a mesma coisa em termos de análise. Vamos verificar como que comporta o transferidor do análise solar para poder fazer essa questão. Então, olha, nós estamos agora analisando essa face, a face 1 que a gente está utilizando. Então, é esse olhar. O que deve ser feito? A gente faz uma linha, tá? Exatamente onde está posicionada a fachada 1 e faz uma linha perpendicular, ou seja, forma um ângulo de 90 graus com essa linha. Formando esse ângulo de 90 graus, o que a gente faz? A gente posiciona uma seta no sentido do norte, tá? E a gente faz a leitura do azimute. O azimute ele parte do norte, tá? Ele faz a volta completa até chegar nessa linha que nós traçamos, que é perpendicular à fachada. Então isso quer dizer que o sol está vindo nesse sentido da seta amarela, tá? Que nos dá essa compreensão. Então se a gente colocar isso e fizer essa leitura desse ângulo, ele vai estar dizendo para a gente que nós estamos a noroeste, entre o norte e o oeste, noroeste, em 315 graus. Então, o transferidor nos dá essa mancha solar, olha. Tá? Então, essa é a leitura que a gente tem da fachada 1. Para a fachada 2, nós vamos agir da mesma forma. A gente cria uma linha na fachada 2, olha. Eu estou tendo zelo de fazer cores diferentes para que vocês não façam confusão depois de analisar, tá? Então, vermelho com vermelho, o amarelo eu vou estar inserindo aqui.
Então nós temos a fachada 2, eu traço uma linha perpendicular a ela, tá? No sentido do norte eu tenho uma seta e faço a leitura de norte até a linha perpendicular. Olha a diferença dessa. Para a fachada 1 eu tive que dar uma volta quase que completa, um círculo quase que completo do azimuth. Aqui eu saio do norte, já venho direto até a linha perpendicular. Isso quer dizer que eu estou entre norte e leste, nordeste, tá? E tenho 45 graus. Olha a diferença da mancha solar do meu transferidor. A parte vermelha do transferidor está mostrando qual é a inclinação, qual é o horário de sol que eu posso estar analisando na fachada 2. E o mesmo procedimento eu tenho para a fachada 3. Tá? O sol está vindo nesse sentido, tá? Eu fiz aqui uma linha de outra cor para poder não fazer diferença. Tem uma vermelha e uma amarela. Faço uma seta no sentido do norte também. Traço a perpendicular no sentido do que o sol está batendo nessa fachada. Faço a leitura do azimuth, que nesse caso, na linha azul que a gente traçou aqui, é sudeste, tá? Leste, sul, sudeste, tá? Então é 135 graus. Lembrando, ó, vermelho, vermelho, amarelo, amarelo, azul, azul, tá? Olha a diferença das manchas. Transferidor nesse está apenas para a fachada noroeste, apenas para a fachada nordeste, apenas para a fachada sudeste, e a última delas, que também é o mesmo processo, tá? Tenho a fachada verde, faço uma linha perpendicular, ou seja, 90 graus. Tá? Então, interessante nessa imagem eu ver a diferença dos 4 azimuths. Ó, esse deu uma volta completa, esse apenas um comecinho, essa um pouco maior e essa já bem mais acentuada. Então, dessa forma, a gente tem a fachada sudoeste sendo apresentada. Então, olha a variação que nós temos para poder estar analisando e podendo fazer essa compreensão. Em exercícios anteriores, eu ensinei vocês a estar utilizando a bússola do celular, que é válido da mesma forma. Eu estou apenas mostrando um novo jeito de poder fazer essa análise, de poder ter essa compreensão. O importante é que a gente saiba ler o azimuth em qualquer que sejam as situações. E lembrando que para uma residência de 4 faces, nós temos 4 transferidores solares dentro da carta que a gente vai passar a ter essa compreensão nos seguintes slides.